Uhum. Olá. Boa noite, Claudinha, cadê você? Calma, não entrou ninguém Claudinha, ainda. cadê Tem um pouco de você? paciência. A Roberta, a Paulinha, o Alan. Noite. Oiê! Oi, Boa gente, oi, noite gente, pra oi, todo gente. mundo. Claudinha, cadê você, Claudinha? KKKK. A Claudinha aqui, ó. Só aí entrar ao vivo, muito bem. Claudinha. Entrar ao vivo, Claudinha. Oi, Oi, Claudinha. oi! Tudo bom? Boa noite, Tudo bem? Claudinha. Boa noite. Nossa, a Rafa tá com um negócio lindo. Isso é uma faixa? É um arquinho. É Ai, que nada, é lindo. bandeira do Brasil. Ela pegou, botou. Não é a bandeira do... Olha só. Mentira, verde é minha cor preferida. Nossa, ficou super bonito. Ela tá se Bonito, né? achando hoje. Que meu cabelo tá feio mesmo. E Ela aí tá eu se coloquei isso achando. pra dar uma É disfarçada. nada, ela tá... Gente, ela tá se achando. É um recurso. Vocês É um recurso! acreditem em mim. É Ela está recurso. se A sua irmã achando. entrou. Oi, Cabelo tá meu. feio? Coloca alguma coisa. Pronto. Pronto. Próxima maquiagem, batom. Isso. Coisa que nós não podemos fazer. Tá tudo o quê? Homens? Homens, nós Eu não gosto podemos. quando a Rafa coloca o filtro e você fica com os cílios. Concílio, você viu? Você Hoje eu viu? acertei. Caramba, hoje Não, eu hoje não, você não tá de cílio. hoje eu não tô. A gente só tá brilhando, tá vendo? Tem uns leves. Ah, é, tem um. Caraca, é verdade. Eu Tira vi isso. Não, tá fica bonito. Tu fica bonito. Olha, eu tô de Dr. Chan hoje, ó. E onde Camiseta continua. do Dr. Chan. super. Hoje eu tô com saudade dele. Feliz Dia das Mulheres. Não vou comentar. Dia. Feliz Dia das Apesar que eu não Vamos. Mulheres. fazia todo dia, mas tudo bem. É isso, é todo dia. É isso mesmo, Claudinha. É isso. É isso, é isso, é isso. Boa noite, gente. Vamos começar. Vamos trabalhar, né? A gente começou a... Márcia Bardella, você virou vó, minha filha. Parabéns, Márcia Bardella. Pelo amor de Deus, sai daqui, ô Sai. pandemônio. Ele quer pegar a almofada minha aqui. Não, senhor. Vamos lá. Bom, a gente... O Gandhi, dá licença, papai, vai? Dá marcha ré, Gandão. Marcha ré. Hoje nós vamos voltar ao tema que a gente começou na semana passada. Eles estão puxando as almofadas onde eu estou sentado aqui. Que a gente começou na semana passada, que é saúde mental e pandemia. Pandemia. A semana passada a gente trouxe alguns números para vocês, que no mundo hoje temos em torno de 120 milhões de casos de pessoas com Covid. É gente pra caramba. Passamos de 2,5 milhões de mortes. No Brasil, passamos de 265 mil óbitos por Covid. E o número em que nós chegamos hoje é um número expressivo, porque a cada 40 segundos morre alguém de Covid. A cada 40 segundos, gente, é o mesmo índice do que morre de suicídio. A gente esquece do suicídio como uma pandemia, mas o suicídio também é uma pandemia. Nós estamos agora aqui no Brasil com a cada 40 segundos um óbito por Covid. No mundo, morre a cada 40 segundos uma pessoa por suicídio. Não é isso, Rafa? Foi o último dado antes da pandemia, né? Ainda não tem dados concretos desde o início da pandemia, mas certamente houve... Aumentou. Houve um aumento. Com certeza aumentou. É engraçado que a gente acha que não, né? Você fica um tempo sem falar disso, e eu falei semana passada, a gente conversou com algumas pessoas que eu não me lembro, e aí que já falaram. A gente foi algum funcionário, familiar de funcionário nosso, eu não lembro. A gente estava comentando lá no Recanto, lá no Chan, e trouxeram para a gente que vários conhecidos e familiares de pessoas que estavam conversando com a gente tentaram suicídio na pandemia. E alguns se mataram. E alguns realmente se mataram. Conseguiram concretizar o ato.
Agora, a pandemia nos trouxe algumas pandemias junto. Por exemplo, o abandono do tratamento de câncer. Abandono. O que eu estou dizendo é abandono. Pessoas que faziam quimio, radioterapia, iodoterapia, imunoterapia, abandonaram o tratamento com medo de ir ao hospital. Cirurgias eletivas foram suspensas e passaram a ter cirurgias de urgência por conta da pandemia. Porque como não operou eletivamente, acaba operando numa urgência, numa emergência. Houve praticamente uma interrupção de todo o serviço de saúde, inclusive em saúde mental. E saúde mental é o melhor investimento que qualquer governo, qualquer dirigente de cidade, no caso prefeito, de estado, no caso governador, ou presidente pode fazer. A cada $1 investido em saúde mental, economiza-se $5 em termos de futuro próximo. Em 2, 3 anos, não é em 100 anos. Então, a cada $1, $5 são economizados, fora o preço da vida, que vida não tem preço. Não é verdade? Hein, Rafa? Você que gosta desse tema, o que você vai falar para a gente aí? Não é. Eu gosto, não é que eu só gosto, né? Falo assim, nossa, a Rafaela meu Deus, ela suicidóloga. Mas sabia que é uma especialidade da psicologia. Por isso que eu citei. Tem pós-graduação, tem nesse assunto, porque é algo que desde os primórdios já acontece, é um tabu, é algo que ninguém quer falar. As pessoas têm medo, elas acham que isso vai atrair, dar azar, vai dar ideia. Nossa, não fica falando sobre isso, porque isso vai dar ideia. Vai dar ideia para o outro. Ou tem essa relação de pecado, né? Só Deus tem o direito de tirar, levar o seu filho. Ninguém tem o direito de fazer isso, terminar com a vida. Realmente, né? Deus nos dá a vida e Ele não gostaria que nenhum filho tirasse a própria vida. E ninguém faz isso porque por uma simples vontade eu acordei e não quero mais viver. Isso é um processo de morrência, né? É um alto grau de sofrimento emocional. Por N motivos, é multifatorial. Não dá para dizer, porque eu me separei, porque eu tenho algum transtorno mental, porque eu perdi o emprego, porque eu terminei um relacionamento. É realmente multifatorial. Existe uma porcentagem muito alta que conseguiu ser mapeada de que pessoas que tentam se matar ou concretizam têm possivelmente algum diagnóstico de algum tipo de transtorno mental. Mas, sabendo que a saúde mental é um tabu, sabendo que nem todo mundo procura ajuda. Então, para esse índice de ter transtorno mental ele entrar, tem que ser alguém que tenha diagnóstico, que faça tratamento, que é a minoria. Então, muitas pessoas morrem e simplesmente não se sabe qual é se ela tinha ou não alguma patologia. Por isso que fala-se que é multifatorial. O fato é que quem pensa em morrer está sofrendo, né? Precisa ser olhado, precisa ser acolhido, precisa que alguém não julgue, não aponte o dedo e não venha com mensagens prontas. Eu acho que isso é o mais difícil. E é o que a gente encontra, né, nas casas religiosas, nas famílias, nas escolas, na faculdade e na própria sociedade. Seja forte, pense em outra coisa. Tem tanta gente passando dificuldade, tem gente doente, tem gente passando fome. Você tem trabalho, você tem o que comer. Você não tem motivo. Opa! Tião roubando rolls. Esses conselhos, a pessoa acha, nossa, eu estou ajudando, né? Esse tipo de palavra, e é totalmente ao inverso. Esse tipo de palavra detona mais ainda. Esse tipo de conselho faz com que você fique mais triste, mais no buraco, no fundo do poço. Porque ser forte... eu acho que está muito na moda. Eu fico muito preocupada. Eu e o Newton, a gente conversa muito sobre isso. Está muito na moda. Todo mundo é terapeuta. Todo mundo é terapeuta. Holística, então?
todo mundo é coach, todo mundo fez um curso de É PNL, impressionante. todo mundo... Gente, assim, ninguém quer fazer 5 anos de faculdade, estudar mais 2 de vai ralar, pós-graduação, né? mestrado e doutorado. Eu vou fazer um curso de alguns meses, uma imersão, agora sim. Vou fazer uma imersão. E aí eu saio de lá e sou terapeuta. Holístico. Não, nem só holístico, né? Porque realmente tem terapias complementares, mas Não com 3 dias de curso. Exato. Né? Mas são ferramentas que elas são muito perigosas. Porque a gente, como que você vai acolher uma pessoa em sofrimento emocional se você não tem formação? Se você não tem embasamento teórico? Se você não tem técnica e você não tem a prática? São 3 coisas que é preciso ter, principalmente alguém da área da saúde, para acolher alguém em sofrimento emocional. Estamos falando de sofrimento emocional, mas em qualquer outro âmbito, a pessoa precisa ter 3 coisas: técnica, teoria e prática. Não dá para ter só uma coisa ou só outra. Eu acho que a gente agora, com a tecnologia, com acesso à informação, tem muita coisa positiva. Hoje eu estou tendo aula, por exemplo, estou dando um gato agora, né, das 8 às 9, mas eu tenho aula das 7 às 10. Eu estou fazendo aula online, que não é o ideal. Eu estudo psicologia online, mas é a forma da tecnologia hoje. Então, hoje as pessoas estão estudando e tendo informação através da internet. Mas é muito arriscado você, em pouco tempo de formação, ou nesse 1 mês e alguns meses, você atender uma pessoa em sofrimento, você abrir um consultório e achar que isso é uma coisa rápida, porque esse tipo de tratamento, ele vende essa possibilidade. Né? Eu vou ali com essa terapia alternativa, não me entendam mal, existem terapias complementares, reconhecidas, não estou falando disso. Eu estou falando de formações que em pouco tempo já não tem fiscalização, né? Então qualquer um pode fazer um curso e abrir um consultório, eu alugo um espaço e atendo. É muito arriscado, porque você está colocando na mão de uma pessoa que pode até ter boa vontade, mas ela não tem informação em saúde. Ela não pode dizer sobre uma parte neurológica, como funciona o corpo, sobre vários aspectos que envolvem o sofrimento de alguém. Eu conheço várias pessoas, nada contra, tá? Essas, não vou citar nomes, mas imersões de final de semana. Eles estão chupando House. Oh, demônios, viu? Puta merda, olha a Belinha comendo house. Meu Deus. Eles estão comendo house. O Tião pegou da mesa. Ainda mais house, né? House, meu Deus. Meu santo Deus. Nossa. Gente, que inferno. Bom, voltando. Voltando, gente. Parece mentira, mas não é, gente. Eles estão chupando house. Existem muito, oferecido muito no mercado. Você vai, passa um final de semana, geralmente você deixa o telefone, aí você vai, aquela imersão, você entra em contato com várias coisas e você sai lá em cima. Eu tô ótimo, pensamento positivo, eu vou reprogramar a minha mente e eu consigo controlar o meu pensamento. E você sai de lá, depois de coisas positivas, vou mudar, vou fazer, vem uma queda. Geralmente, eles perguntam até se uma pessoa tem algum problema emocional. Eles falam que se a pessoa disser que eu tenho depressão, tenho ansiedade, eu tenho algum problema, eles orientam que a pessoa não vá. Mas parte do princípio que quem procura isso não está bem. Quem está muito bem fica em casa, né? Viajando e se divertindo. E aí você vai para isso, você já não está bem emocionalmente. Algo que tinha um objetivo, que de repente geralmente é profissional e tudo mais, acaba influenciando negativamente. Então, eu fico muito preocupada. Nós dois, a gente sempre pergunta, o que vocês acham disso? O que vocês acham daquilo? Vai muita gente, principalmente na Obreiros, oferecendo
tem um negócio que eu não lembro o nome, é barra de não sei o quê. Eu nem sei o que é isso, tá? Mas uma pessoa já me procurou e falou, não, eu posso oferecer isso para as pessoas do grupo Continue, sem nenhum custo. Eu já fiz pessoas que queriam se matar, desistirem. A minha cara ficou, obrigada, qual o seu cartão? Mas isso me choca muito, me preocupa, porque o suicídio é uma questão de... É isso aí mesmo, barra de... É isso. Nem sei o que é, mas assim, o suicídio é um problema de saúde pública. É algo, por isso que tem o Setembro Amarelo, é um mês dedicado a isso. É algo que preocupa não só o Brasil, mas que preocupa o mundo. Que faz com que as pessoas sofram. As pessoas, elas estão doentes, independentemente de se tem alguma patologia ou não. Então, quando a gente fica doente, o que a gente procura? Quando você está doente, você vai no supermercado, né? Quando você está com... Não, você vai procurar um médico. Você está com dor no joelho, você vai procurar um ortopedista. Você está com problema no coração, você vai num cardiologista. Você vai... Só que quando eu não estou bem emocionalmente, o que eu faço? Quem que eu procuro? Aonde eu vou? O que existe no mercado? O que existe onde eu possa procurar ajuda? Primeiro que eu já não consigo falar na minha casa. Que eu vou falar com o meu marido e com os meus amigos ou com a minha família, vão achar que... Meu, o que você está falando? Você quer morrer? Já é uma coisa que você não consegue admitir para você mesmo. Aí, se você disser que você quer ir num psicólogo ou num psiquiatra, já vão achar... Esses dias alguém tava falando pra gente, não, meu filho não é louco. Meu filho não é doido. É uma pessoa que está se separando, né? Então tá uma questão na justiça, de guarda. E aí ele falou, eu nem falei nada, mas ele falou, não, meu filho no psicólogo, imagina, meu filho não é louco, ele não precisa disso. Então isso é o que está enraizado. Então alguém que está sofrendo, ele vai pedir ajuda para quem? Ele vai gritar para quem? Ele não encontra espaços onde ele possa falar sobre isso. Quantas milhares de vezes, né, amor? Quando a gente começou a falar desse assunto abertamente na Obreiros... Meu Deus, é chocante. Porque não se falava isso. Chocadas, e a primeira vez que eu falei... Né, o Newton, na sede antiga ainda, lembra? O Newton me dava o microfone Claudinha, e eu lembra? Falei, não vou falar isso. Não sei, eu tinha vergonha. Não sei. Eu ficava com vergonha, né? E um dia, sem combinar, eu fui e falei, né, que eu era uma sobrevivente do suicídio. E aí, como chama aquela menina que te deu força? Nossa. A Rafaela? Rafaela, tua xará. Tinha uma Rafaela que... Jovem, 18 aninhos, né? Eu tenho ela no Facebook. Ela é estudante de farmácia, hoje ela está formada. Chegou com tentativa de suicídio, automutilação. Muito eu, assim, como eu cheguei, né? E aí aquilo foi muito impactante para mim, porque ela me viu e ela falou, se você tá aqui, eu também posso estar. Isso. Se você passou por isso e está aqui, eu também posso ser como você. Aquilo, eu falei, meu Deus, como que alguém que tinha medo de falar que tentou suicídio, alguém que tinha medo de falar que se cortava, que não queria viver, e de repente, como alguém pode ter sentido empatia e ter gerado esperança a partir disso? Então, esse foi um movimento, foi aí que nasceu o Grupo Continue, que para quem não sabe, é dos projetos que a Obreiros e o Projeto Em Frente tem, de atendimento a pessoas em sofrimento emocional, porque eu passei a falar sobre isso. Então, resumindo tudo isso que eu falei, essa questão do suicídio, que na pandemia se intensificou muito mais, porque as pessoas estão sofrendo mais, a única forma da gente conseguir prevenir isso é falando. Informação. Informação. É a psicoeducação. É a gente ter espaços como esse para falar. Então, a única forma de... Porque para eu saber onde eu posso procurar ajuda, com quem eu posso falar, o que eu posso fazer, eu preciso ter informação. E para eu ter informação, alguém precisa falar. Alguém precisa gritar. Alguém precisa me acolher e dizer...
você não está sozinho. Então, Aí é que tá, falar sobre suicídio não estimula. O que estimula o suicídio é a ignorância e o preconceito. Como tudo na vida, a ignorância e o preconceito é que acabam estimulando. Se você fala sobre o assunto, você desmistifica o assunto. Você para, sabe, de pensar besteira, porque exteriorizando, dialogando, você vai entender e ponto, ponto. E você vai ver que você não é o único que está em sofrimento. Né, Claudinha? A gente, semana passada, estava falando que a maior parte do sofrimento humano é voluntário. Isso é coisa de Chico. E o Tadeu vinha com a história de que a solidão não é estar sozinho, é tempo desocupado. Lembra que a gente falou nisso? Falando. Vamos retomar por aí até chegar nos transtornos mentais, Claudinha? Vamos? Vamos retomar. Eu vou pegar um pouco o gancho do que a Rafa falou, porque eu acho que é tão importante, né? Tudo isso que ela contou para a gente. A gente precisa tomar muito cuidado de medir todas as situações e todas as pessoas com a régua da gente. Eu acho que isso é um dos erros que a gente comete quando não entende a dor alheia, né? É que a gente quer que tudo tenha o mesmo formato e a gente imagina que aquilo que nós entendemos como a realidade ou a nossa vivência é a realidade do mundo. E eu tive um momento, né? Eu passei um momento muito difícil quando eu me separei do meu primeiro marido e eu passei muitos anos para me recuperar. Eu tive uma crise emocional bastante forte. E eu me lembro que quando eu estava naquele momento desesperador, né? Eu tive todos os quadros que vocês possam imaginar juntos. Quando veio a dor e o abismo, ela veio inteira de uma vez só. E eu tenho tanta sensibilidade com o que a Rafa está contando, porque você escuta cada absurdo. Então, eu creio profundamente que o sofrimento é opcional. Mas a gente precisa entender que, às vezes, o lugar que você está, você não consegue chegar nisso. Né? Então, eu escutava todas essas coisas. Você é nova, você é jovem, vai estar... né? Por que você está passando por isso? Isso é é quase cruel, né? Quando você está no meio do abismo lá, vendo as paredes em volta, não enxerga, né, a luz de saída e falar uma coisa dessas. Então, eu ainda creio, e eu olho para esse processo que eu passei, eu demorei quase 10 anos, né, para me recuperar, e nisso eu fui criando as forças verdadeiras internas de recuperação, passo por passo. Né? Fui passo por passo saindo de perto do abismo. Eu falo, tem hora que você olha para o abismo e você vê para o lado, assim, você vê que o abismo, né, está ali, e ao longo dos anos você vai construindo uma estabilidade emocional verdadeira, trabalhando as dores com profissionais, porque eu acredito que desse nível de dor você precisa de gente te ajudar, é muito difícil você sair sozinho, pelo menos na minha perspectiva, creio que é muito difícil. E eu digo que foram passando os anos e eu fui vendo cada vez mais a borda do abismo ficar longe, até um dia que eu senti que eu estava num chão bem mais seguro. Mas durante muitos anos eu andei pela borda do abismo, né? E esse sofrimento tem uma utilidade na nossa vida. Então eu acredito que todo sofrimento é útil, mas tem hora que a gente não consegue evitar de estar nessa condição de sofrimento. E eu já falei algumas vezes, eu acho que tem hora que a gente precisa ser carregado, sim. Tem hora que a força nossa interna não é suficiente para segurar. E eu vejo muitas vezes na nossa estrutura familiar, das pessoas que estão em volta, é essa sensibilidade que a gente precisa ter um pouco mais. Porque às vezes quando eu estou estável, é claro que agora do lugar onde eu estou, é muito fácil, né? Eu estou num lugar muito mais estável, mas qual é o meu olhar sobre o outro? Eu agradeço todos os dias a crise que eu tive, todos os dias, porque ela me dá uma sensibilidade muito maior ao que o outro está passando. Então eu vejo essa importância nesse vivenciar, né, do sofrimento, além do aprendizado que a gente tem. Eu aprendi humildade, aprendi a ter muito mais naturalidade, derrubei todas as coisas da minha vida que não servia, foi muito bom, mas na hora que a gente está dentro do abismo é difícil. A gente não vê a saída. Você realmente não vê a saída. Como se estivesse dentro de uma caixa escura, você não vê a saída. Então é muito fácil julgar o outro quando você não passou o que ele está passando. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas observações, né? Eu acredito, uma coisa que você falou, Rafa, que eu acho super importante,
Eu não acredito nesse negócio, sabe, de solução mágica da varinha de condão que bateu na cabeça e agora estão salvos dos traumas. Pelo amor de Deus, gente. Isso não pode ser sério. A gente não pode pensar que passar uma coisa desse nível de seriedade, que coloca a nossa vida em risco, e, de novo, todos nós aqui, em algum momento de alguma vida, passamos por isso. Não, ninguém de nós estamos todos igual aqui, né? Se não é nessa vida, passamos em outra vida. Isso faz parte do processo de crescimento do espírito. A gente tem um momento que a gente está no abismo profundo mesmo do sofrimento. Né? Você imaginar que você não vai extrair um aprendizado dessa situação, que vai vir uma vara de condão e te tirar magicamente dessa situação, isso é uma leviandade. Né? Qual seria o propósito da gente ter dores emocionais tão profundas se isso fosse simplesmente uma coisa de auto-hipnose que você vai lá e borra da sua cabeça pela madrugada? Isso não pode ser sério. Isso não pode ser sério. E a gente tem que evitar... Gente, né? E a gente tem que... Convidaram uma vez eu e a Rafa para fazer um curso de hipnose, 3 dias, que você vira um terapeuta através da hipnose. Não foi? A hipnose, sabe? Ela existe. Freud trabalhava com a hipnose. E aí ele percebeu que, primeiro, que nem todas as pessoas são hipnotizáveis. E segundo, que Freud sempre falou a cura pela fala. Né? É o pai da psicologia. Então, nasceu essa ideia de que através da fala a gente se cura. Porque a gente se escuta, a gente consegue pensar sobre aquilo. E a hipnose não funcionava em todos os pacientes. Além de nem todos serem hipnotizáveis, era momentâneo. Né? Alguns conseguiam retornar. E que até pode ajudar, né, Rafa? Pode te dar uma instrumentação. Eu acho que isso é válido. É isso que a Claudinha falou. É um instrumento que precisa ser utilizado por profissionais da saúde. E não se aprende num curso de final de semana. Tanto que esses cursos, até saiu uma reportagem, a gente assistiu no Fantástico, tem um tempo. Não é regulamentado. Não existe um órgão que vai e diga assim, você não pode trabalhar como hipnólogo. Não existe isso. Mas se vocês entrarem aí no Conselho Federal de Psicologia, não é algo que o Conselho orienta. Né? Caso você procure ou queira conhecer essa prática, ela precisa ser feita. O ideal, você está colocando aí a tua saúde mental, que é o que você tem de mais importante. É um cuidado que você entra em contato com coisas. Como é que esse profissional vai ter estrutura para receber isso? E sabe o que acontece, Rafa? Eu sempre falo isso, é igual o pessoal quando pergunta sobre terapia de vida passada. A gente precisa ter muito cuidado onde a gente se mete. Porque o nosso passado, nós não precisamos ser mágico aqui com bola de cristal para saber que o nosso passado nos condena. Todos o passado da humanidade, e acho que agora a gente está dando um passo importante para ser uma humanidade mais compassiva, mais unida, mas o nosso passado, gente, é barra pesada. Nós não precisamos ficar mexendo na lama, nós não precisamos, basta com os problemas dessa vida. A gente precisa tomar muito cuidado. Eu conheço alguns casos de hipnose, que a pessoa pulou para a vida passada. A gente precisa tomar cuidado, porque existe essa potencialidade latente em nós. Eu acho que ela pode ajudar, não estou dizendo que não possa ajudar, mas é o que você falou, você tem que tomar muito cuidado com o que você está mexendo. Porque você vai mexer no caldeirão, vai sair o fedor lá de dentro, você tem que ver se você está preparado para lidar com aquela dor. E procurar o profissional correto. O engenheiro vai fazer hipnose? Um administrador, não estou menosprezando, mas cada um... A verdade cada um na sua pista, né, como diz, cada um no seu quadrado. Emmanuel diz que a encarnação é uma cirurgia e o esquecimento de encarnações anteriores é um anestésico que faz com que a cirurgia, que é a encarnação, seja feita. Se você cutuca a caba-anestesia, que é o esquecimento de vidas passadas, a cirurgia vai ser a sangue frio. Será que você aguenta? Esse é que é o ponto. Então, é nesse sentido que eu estou tentando assim, comentar. Eu acho que tudo pode aportar. Né? Eu, no meu caso, tive a necessidade de passar, mas isso foi espontâneo. Eu não passei por nenhum processo de hipnose, nada. Eu já nasci com isso, então, quer dizer, cada um nasce com a sua
né? Com o seu caderninho lá, né? Então eu já tinha uma certa lembrança de vidas, eu sempre tive a noção de que eu tinha passado por várias vidas, essa sequência, então isso é uma coisa que faz parte da minha história. Mas eu sempre, o pessoal me pergunta, eu falo, gente, toda prudência é pouca, porque com a tua saúde mental não dá para brincar. E toda vez que aparece uma fórmula mágica, sabe, desconfia, porque fórmula mágica não implica esforço, não implica mudança verdadeira da cadeia de valores, do sistema de crença. Fórmula mágica, cara, não dá para sair do outro lado permanentemente. Eu acho que momentaneamente, né, o pessoal usa muitas vezes PNL, momentaneamente pode dar uma ajuda, não digo que não, até porque tem alguns quadros que são muito pungentes, né, a dor é muito aguda, porque a pessoa está na imersa, então eu acho que pode ajudar. Agora, a gente nunca pode delegar, né, a solução de algo tão severo quanto a nossa paz interior para algo leviano, simplista. Isso não é razoável. E eu vejo agora, nesse momento que a gente está vivendo, né, da pandemia, como nós estamos com as nossas famílias mais próximas, talvez seja até um momento da gente observar o que está acontecendo ao nosso redor. Né? Eu hoje escutei um caso de uma pessoa que se matou muito jovem, e a família não, agora aconteceu hoje. E assim, e a família a pessoa, né, a família não viu, porque às vezes você pode ter todos os elementos externos, né? A pessoa com filho pequeno, recém-casada, você fala, poxa, mas o que essa pessoa tem? Essa pessoa tem a dor. Ela tem a dor intrínseca emocional que em algum momento chega a ela, né, leva ela a uma condição de não ver a saída de forma alguma e ela quer de alguma forma terminar com a dor, né? Eu acho que isso é muito uma característica forte que leva a gente a esses quadros. A questão mental, ela pode ser... Travou, Claudinha. Travou só pra gente ou pra vocês também? Para nós travou, Claudinha. Alguém escreve Voltou? aí se travou. Voltou. Voltou. Então, Graças eu digo, o quadro de enfermidade mental, ele também vem dessa dor continuada que a gente pode eventualmente trazer de outras vidas ou dessa vida, cada um de nós terá o acesso. O que é importante a gente saber, eu vejo hoje, inclusive pela, né, a própria experiência que a gente passou, é a gente entender que o nível de informação que você tem e o acesso que você tem às coisas que podem te ajudar sempre vai ser o suficiente para o que você está, pro que é útil para você nesse momento. É nesse sentido que eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente pegar essas saídas mirabolantes e que podem parecer um atalho para a gente sair da dor. Eu até entendo que quando a gente está em dor profunda, a gente quer encontrar uma saída. Graças a Deus, a gente quer encontrar uma saída. O nosso espírito é indomável. A gente não sossega enquanto a gente não melhora. Graças a Deus, a gente tem esse impulso de buscar a melhora. Mas às vezes a gente está desesperado e a gente fica, né, tentando encontrar saídas de curto, né, aquele atalho, aquilo que parece, e aí realmente, na maioria das vezes, isso não é legal. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, Rafa, porque, né, me parece importante, assim, quando, nesse momento onde você estava com essa dor mais extrema, o que realmente ajudou, ou até o que te motivou, de alguma maneira, a buscar alternativas? O que você achou das coisas que foram acontecendo que realmente te ajudaram? O que funcionou? Tira a bala. Tira uma bala para não atrapalhar, né? Primeiro que como se sente uma pessoa que quer morrer? Na vida, todo mundo em algum momento passa por algo e fala assim, ai, eu queria morrer, eu queria sumir. Esse pensamento, ele vai e volta na cabeça das pessoas em algum momento. O que diferencia é quando você começa a pensar nisso com frequência e você começa a planejar formas de morrer. E é muito doido porque é um comportamento bem parecido com que as pessoas têm, independentemente de onde elas estejam. Então, elas realmente começam a pesquisar na internet, começam a ver, elas começam a planejar. A pessoa que quer se matar, ela não quer morrer, ela quer acabar com a dor. Tem uma diferença. Você simplesmente
Você para de pensar. Você não, quando a gente está diante de um problema, a gente para, pensa, fica nervoso, respira. Aí você começa a ver como que eu posso resolver isso, como que eu posso resolver, e você vai reconstruindo. Um sofrimento emocional muito grande, você perde essa capacidade. Você não consegue pensar, você não vê realmente uma luz no fim do túnel. E isso é um processo crescente. Ele não é assim um dia do nada. Né? Claro. E não é também ao contrário do que as pessoas pensam. A pessoa está muito deprimida e ela não sai do quarto. Realmente isso é um dos sintomas da depressão. Mas vocês já devem ter ouvido pessoas que se mataram, alguém que contou e falou assim, nossa, mas ele não parecia, ele era tão feliz, não demonstrava nada, porque é assim mesmo. A gente é capaz. É esse caso que eu comentei hoje. A gente é capaz de sorrir, de fazer coisas. A última crise que eu tive foi dia 13 de outubro de 2016. E foi na inauguração da sede nova. No dia seguinte. No dia seguinte. E eu até tenho um post no meu Instagram, quem quiser ver depois. Eu tirei várias fotos nesse dia. Então tem fotos minhas sozinha, fotos com o Newton, beijando com a minha família. E eu tava arrumada, tava ali. E ninguém imaginava que eu não queria viver naquele momento. Né? Ninguém. Então, a pessoa dá sinais, mas são sinais gradativos e mesmo às vezes esses sinais eles não são muito claros, né? O que me ajudou não foi de uma hora para outra. Depois que você passa por isso, eu falo que a minha vida ela tem uns lapsos de memória. Até uma condição do ser humano. A gente sente uma dor muito profunda, a gente não desmaia, né? É a mesma coisa. Quando a dor é tão insuportável, você apaga. Então tem muitas coisas da minha vida, porque eu não tive uma crise, eu tive várias, já fui internada, já fiquei na UTI, eu não lembro. Quem lembra são as pessoas, o Newton, a minha família, que ficou ao meu lado, mas eu não me recordo. O que me ajudou e que me ajuda até hoje, porque eu ainda nunca mais tive uma crise de tentativa de suicídio, mas eu tenho crises eventualmente, tive uma recente, algumas semanas, eu falei semana passada, não de depressão, mas de euforia, de mania, que eu tenho transtorno bipolar, é o tratamento. É o tratamento e a rede de apoio. É impossível se recuperar de uma situação dessa sem tratamento psiquiátrico e psicológico. Isso é primordial. Eu falei, o suicídio é uma emergência médica. Se alguém que você conhece tentou se matar, está falando sobre isso, essa pessoa precisa ir ao médico. Não é algo que vá... não é uma coisa só que me ajudou, Claudinho. Foi a minha psiquiatra, a minha psicóloga, o meu marido, a minha família, a fé. Existem várias pesquisas que mostram que pessoas que têm fé, que acreditam em algo, a gente não está falando aqui de religião, qualquer que seja a religião, ou mesmo aquelas que não têm religião, mas acreditam em algo, essas pessoas têm uma melhora significativa maior em relação a quem não teve essa rede de apoio. Eu chamo de rede de apoio, médico, psicólogo, marido, família, igreja, qualquer outra coisa, porque são essas coisas juntas que te dão força, que fazem com que você melhore. E a principal rede de apoio que me ajudou e me ajuda muito hoje, conviver com pessoas como eu. Não exatamente como eu, porque cada um tem uma história, cada um tem passou por coisas, tem crenças e valores diferentes. Mas quando eu percebi que eu não era sozinha, porque eu achava que eu era, que era só a Rafaela, eu tinha vergonha, eu queria morrer para nascer outra pessoa, eu tinha vergonha, porque das coisas que eu fiz, de contar para alguém, até quando eu ia me relacionar, eu falava, como que eu não vou poder ser eu mesma? Imagina. Graças ao Dormonide. Quando eu... Conta para ele isso.
Quando eu conheci o Newton, claro, eu tava indo no Obreiros, né? Tava doente, eu nem me lembro muito. Eu lembro. Ele lembra. Graças a Deus, o meu corpo apagou, né? O dia que eu cheguei no Obreiros, eu não lembro de nada. Só o Newton e minha família que lembram. E eu fui ficar com o Newton muito tempo depois. Quando eu já tava um pouco melhor, mas, meu, foi muito Assim, tempo. magrinha, Eu pele e pesava, osso. eu... Tava com 50 quilos. 51 quilos. 51 pesava. quilos. Eu peso 66. Eu era um pau. E conheci o Newton meses depois e tudo mais. E aí, quando a gente foi almoçar pela primeira vez, eu tava morando na casa dos meus pais, no Guarujá. Tava afastada do trabalho. E aí o Newton foi pro Guarujá para almoçar comigo. E eu tava fazendo tratamento, tomando remédio. E um deles era bem pesado, que é Dormonide. Que é tipo... usa até para fazer cirurgia, né? E eu tinha... Fazer endoscopia, Isso. colonoscopia, se torna o Dormonide, e ele tem um aspecto interessante, ele libera tudo. Então, ela contou coisas que depois eu contando para ela, eu não sei como Não eu tive acredito coragem. Como é que eu falei isso para você? Ela já é assim, transparente. Imaginem com Dormonide. Eu voltei do... Olha que minha vida é um livro aberto. Eu voltei do Guarujá e falei assim, eu compro. o que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu? O que ela tá falando? Eu não lembro. A gente bebeu, tudo mais. Ela bebeu com Dormonide, então vocês imaginam. Tudo bem erradinho, tá? Quem tá me ouvindo, não faça isso. Não é que não pode. Mas vamos focar. Vamos focar. Calma aí, bebida. Não é que não pode beber. Álcool ou qualquer droga potencializa o efeito de medicação. Nesse momento não ajuda. Exato. Então, se você tá num tratamento, você já tá em desequilíbrio. Vai usar uma coisa e vai piorar o seu desequilíbrio. Mas... Então, só para concluir, falando... conhecer pessoas como eu, que eu falei. Isso. A Claudinha perguntou o que me ajudou. O que ajudou. Isso me ajuda até hoje. Me ajuda a lembrar, a não esquecer quem eu sou, porque a gente tem essa tendência, né? Se tá muito bem, você meio que esquece. Só que conhecer pessoas como eu, falar sobre a minha história, falar o que eu vivo, ouvir outras pessoas, isso é fundamental para o meu tratamento. Eu falo que é parte do meu tratamento. O grupo continue, que eu sou suspeita, representa a minha história, uma tatuagem que eu tenho com ponto e vírgula, que eu fiz 5 anos, sei lá, antes de eu conhecer o Newton. Nunca imaginei que isso fosse virar um projeto, eu tenho ela no ombro. Assim, nada. Quando a Claudinha falou que ela agradece muito tudo que ela passou, é muito eu. Assim. Hoje, pelo menos. Sim. Hoje por enquanto. Na época. Na época a gente quer esquecer, mas hoje eu tô aqui por isso. Tudo isso existe por isso, né? Esse projeto existe, eu tô viva por isso. Isso me dá forças para continuar, para não desistir. Quem está mais perto de mim, você mesmo, Claudinha, sabe que eu compartilho os momentos difíceis, eu não só dou risada, os meus momentos de crise, de grito por ajuda, eu peço ajuda, mesmo para o Newton hoje. E aceita. O importante é que ela aceita, porque assim, eu sempre falo para a Rafa, o coqueiro não nasce gigante no meio da sala. Um dia ele foi sementinha. Plantar um coqueirinho. E o coqueiro vai crescendo e a gente não enxerga a porra do coqueiro. Quando você só vai ver o coqueiro quando ele está no tamanho de um prédio. Então, preste atenção no coqueirinho. Então, hoje, por exemplo, eu conheço o olhar da Rafa. O olhar. A semana retrasada, eu falei, Rafinha, você não está bem. Eu estou ótima, isso me dá medo. Isso me dá medo, estar ótima, porque entra num quadro de euforia. A euforia leva ao suicídio muito mais do que a depressão. Muito mais. A depressão... A gente está falando aqui, no meu caso, que eu tenho transtorno de humor bipolar. Mas para se cometer o ato, tem que haver uma grande coragem. Tem que ter uma grande... não é coragem, é impulsividade. Impulsividade, o que determina
o que tem uma maior probabilidade de uma pessoa em sofrimento é impulsão. É impulsividade. Então, pessoas com grau de impulsividade maior, elas têm uma tendência maior. Mas, na pandemia, eu queria só voltar algumas coisas. Existem alguns fatores que pioraram o índice de suicídio, por quê? Solidão. A solidão. Veja, o isolamento social acaba, de alguma forma, levando à solidão. O isolamento social, ele acaba levando a culpas e remorsos. Por quê? Porque você ficou afastado da vovó, do papai, do titio, da mamãe, e agora que te deu vontade de estar com eles, pela impossibilidade de estar com eles, te leva a sofrimento. Como eu queria abraçar a minha mãe, mas não posso. Ela mora não sei aonde, eu moro aqui, não posso vê-la, tenho 80 anos. Então, essa coisa da culpa, do remorsos, leva a uma angústia muito grande. Junto com a solidão de estar só, você tem um misto de angústia e solidão que ou vira música sertaneja, tá? Ou vira dor. Dor de corno, dói tudo. Tá? No isolamento social bem também... Bem pior que dor de corno. É muito pior. Rafa, fica quieto. O isolamento... que eu mato ele, mas é bem pior que dor de corno. O isolamento social também mostra a você a sua impotência diante de uma porra de um vírus que ninguém vê. Ninguém vê. É um ser microscópico que mudou a vida do planeta e mostrou para cada um de nós como nós somos impotentes. E essa impotência, junto com a falta de controle sobre tudo, nos mostra o seguinte: você é um nada. E como nada, você não precisa viver. É complicado isso. Na China, para vocês terem uma ideia, quase 60% do pessoal da área de saúde que trabalhou na frente Tião, dá licença aqui. Na frente lá no atendimento aos pacientes com Covid, passaram por um processo de depressão gigantesco. Por quê? Por quê? Por tudo isso que eu falei. Por tudo isso que eu falei. Fora a impotência que você tem como técnico diante da doença. Você não consegue melhorar absolutamente nada. Quando a gente fala em transtorno mental também, gente, eu queria deixar bem claro uma coisa que eu falo muito no Obreiros. A mente não está no cérebro. Ela está no espírito. Então, alguém com um transtorno mental nasceu ou com a predisposição lá. Porque está no espírito. No espírito. Por isso que a Claudinha falou e falou bem sobre, muitas vezes, terapia de vidas passadas. Porque são coisas que vieram lá de outras vidas e impressionaram o espírito. E o que o cérebro tem a ver com isso? O cérebro apenas decodifica aquilo que a mente, que está no espírito, manda para a gente. E aí a merda está feita, porque aí tem neurotransmissores, mediadores químicos, peptídeos, e o bioquímico hormônios, vem com a força toda, né? Que vem com a força toda. Se a gente consegue bloquear no espírito, como? Como? Aí entra a fé, o coping religioso. O que é o coping religioso? Estudado na Universidade de Duke, que a Claudinha conhece bem. É o quanto a espiritualidade e a religiosidade nos amparam, nos dão colo, nos dão um berço gostoso, nos acalentam diante da dor e do sofrimento. Tá? O suicídio é 7 vezes maior, dependendo da estatística, até 3 vezes maior em quem não tem este aparato religioso atrás de si. Tá? Por isso que é importante a gente falar, e falar muito da religiosidade e espiritualidade, não no lugar do tratamento. Ela é uma rede de apoio é um tratamento complementar muito forte. Até porque a minha vida é Obreiros. Eu trabalho 24 horas para Obreiros. Se fosse só uma questão religiosa, eu não ia ter nada, eu ia estar, Rafaela está curada, nunca mais. Há 2 semanas atrás, eu estou com um novo medicamento, suspendeu outro. Eu não faço bem? Eu não tenho espiritualidade? Eu tenho. Mas é um conjunto, como a gente falou, é multifatorial. E quando a gente fala isso no Obreiros, quando a gente para de se perguntar o porquê e o para quê, a gente coloca o para quê,
aí as coisas mudam. Porque Isso. você já não fica procurando um culpado. Já dizia Nietzsche, quem tem um para-quê suporta qualquer como. Claro. Quem tem um para-quê suporta qualquer como. E Viktor Frankl usou isso, não é? Sim, sem Para dúvida, para arrumar um superar sentido para a trauma. vida. Só que ninguém a gente consegue sempre... um propósito, um sentido para a vida, né, Claudinha? A hora que está no precipício que você citou. Totalmente. Não consegue. Não consegue. E uma coisa importante que eu acho que vocês estão comentando, eu acho que mesmo, primeiro, é o que a Rafa falou, tem um momento, ali você tem que ter uma rede de apoio em volta, porque tem um momento que realmente a gente está muito vulnerável. Eu acho que a gente sente essa vulnerabilidade, é como se está como, né, eu falo, era como estar com as tripas expostas, né? Você está com um buraco no meio do seu estômago, com as tripas todas expostas, não tem condição, né, de se defender. É um momento de vulnerabilidade. E aí a rede me parece que é super importante. E dentro dessa questão da fé é uma coisa interessante, porque às vezes a gente vê chegar lá no Obreiros, ou até em outros lugares, né, que eu trabalhei, a pessoa, mas eu não acredito em nada. Eu acho assim, gente, a gente tem que acreditar no que é verdadeiro para a gente. E às vezes a gente tem que questionar o que a gente tem dentro, porque nem tudo que a gente tem dentro nos convém. Sempre merece a nossa vista. Tá certo? Sempre merece o nosso olhar, nunca negação, jamais. Nunca empurrar para debaixo do tapete, nem fingir, nada disso, é o contrário. Mas será que tudo o que nós temos dentro nos serve? Eu acho que esse é um ponto importante da gente começar a olhar. Isso me ajudou. A aceitação é o primeiro passo, porque se a gente não aceita o que está acontecendo, a gente está se mentindo para a gente mesmo. Enquanto a gente não entra na aceitação, nós estamos mentindo para a gente mesmo. E eu vejo quando vocês falam do para quê, esse momento quando a gente consegue sair de ficar por quê, entrar até na culpa, para ver uma utilidade naquilo que a gente está passando, é um momento muito definitivo de mudança na vida da gente. Mas a gente faz isso um pouco mais para frente, né? No meio da crise, precisa realmente de proteção. E eu me lembro que em certo momento, quando eu estava assim, né, a gente aprender a criar essa proteção em volta da gente é importante também. Muitas vezes, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, né, do trabalho que está passando um momento muito, 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 muito difícil pessoal e estava relutando assim, né, de pegar uma licença do trabalho e tudo. A gente tem que ter um pouco de sentido de autoproteção mesmo dentro da estrutura de sofrimento, porque isso pode dar para a gente um pouco mais de ar, né, para recuperar. Agora, cada um tem a sua forma de fazer essa autoproteção. Sim. Tem pessoas que preferem continuar trabalhando, é o contrário, né? A pessoa quer continuar trabalhando porque aquilo mantém uma rotina. Outras pessoas vão precisar de estar num lugar mais recolhido, né? Algumas pessoas vão encontrar isso talvez em alguma coisa um pouco mais relaxado, vai para a praia, não vai para a montanha. Às vezes a pessoa não quer ir para lugar nenhum. Então eu acho que a gente tem que aprender a reconhecer dentro da situação de sofrimento aquilo que é algum lugar que pode dar um pouco de contenção. Eu não digo que você vai estar bem ou que você vai estar perfeito e procurar essa contenção. Então, quando normalmente a gente consegue fazer isso, eu vou responder. É o suficiente para você transitar aquele momento de crise inicial. Agora, é claro que a gente precisa entender que dependendo do quadro, né, que a pessoa está passando, enfim, tem um desafio maior. Né, e respeitar essa condição, e aí a família tem que ficar muito em cima também, porque você já conhece, né, ela tem que pescar os sintomas, mas eu vejo, pelo menos para mim, em certo momento, aprender a usar a proteção e onde que eram os locais de proteção para mim foi muito importante. Por exemplo, por incrível que pareça, eu adoro praia. Eu adoro praia, mas nesse momento eu não dava para ir para a praia. Eu me sentia tão instável que nem o mar me fazia bem. Você fala, isso é uma loucura? Não, não é uma loucura. É porque cada um de nós tem um ponto diferente. Né? Cada um de nós tem uma forma. Então não tem uma forma igual, nem sequer para isso. Você fala, cara, vai para a praia relaxar. Não, para mim não me dava relaxamento, nem olhar para o mar, e me dava uma sensação estranha. Então, cada um de nós tem um lugar onde você vai se sentir melhor. Eu me sentia melhor num lugar silencioso. Eu precisava de silêncio. Era algo que, para mim, era muito importante. Cada pessoa tem a sua forma, né, de lidar. A gente aprender sobre si mesmo, gente, é fundamental. E a crise ajuda para isso. Quando a gente está no meio da crise, a gente aprende muito sobre si mesmo. Voltando um pouco sobre a questão do Covid, que a gente comentou na semana passada, de que isso é uma situação pós-traumática, e que isso pode ser um disparador, talvez esse seja o maior desafio que nós temos como sociedade agora.
porque muitas pessoas que talvez não tenham demonstrado o problema antes, agora vai aflorar. Eu acredito que tudo isso vem para melhor para a sociedade. A nossa sociedade está precisando de um banho de honestidade e de transparência, em todos os sentidos. Eu concordo. Mas eu acho que é um momento de observação profundo, né? Porque isso pode estar aflorando alguns quadros já latentes. Gatilhos, são gatilhos. Realmente. Tem muita mensagem, só a gente vai tentar. Na pandemia, primeira coisa, vamos falar de sequência. O que a gente tem que cuidar? Primeiro, vacina. Vacina, gente, não é cloroquina nem vermectina. É vacina. Rima, mas não é igual. Tomar vacina. Quem puder tomar vacina, tome vacina. Segunda coisa, todas as medidas de proteção são infalíveis e imbatíveis. É isolamento social ou distanciamento social, álcool em gel, lavar bem as mãos, máscara e tudo aquilo que puder te proteger. Se você trabalha num lugar de saúde, óbvio, touca, avental, tudo aquilo que é divulgado na imprensa. Tá? Em relação à saúde mental, nós temos que cuidar, sim, do cérebro, não estou falando do espírito, da mente. Porque a mente doente desencadeia no cérebro coisas que vão ter repercussão física. Tá? Então, terapia é mudar comportamento. Terapia é derrubar crenças. Terapia é transformação. Então, o tratamento psicológico é básico, porque vai mudar a mente e mediadores químicos. A medicação tira sintoma. Medicação, tratamento médico, vai inibir ou estimular receptores ou mediadores químicos. Então, você tem que tomar remédio? Tem que tomar remédio, ponto. Ah, mas eu vou pegar da minha mãe. Não, tua mãe é tua mãe, você é você. Tem que ir no médico. Tá? Não confie em remédios receitados por médicos que não são especialistas. Isso é muito comum. O cara vai no ortopedista, fala, me dá uma capacetina porque eu estou tomando, não quero ir no psiquiatra. O psiquiatra existe para cuidar do seu cérebro, não é da mente. Mente é terapia, remédio é cérebro. É repercussão física, orgânica, fisiológica da repercussão do que a mente fez de estrago e mandou para o cérebro. O tratamento espiritual é maravilhoso, como qualquer outro tratamento complementar, porque te dá complementar, não é no lugar de. Não é no lugar de. É com, tá? E para de dizer que você está assim, que você está com obsessor. Você tá porra nenhuma, você está com obsessor, cuidado, coitado do obsessor. É doença. Para de dizer, para de dizer que a sua depressão é mediunidade mal conduzida, ou que a sua esquizofrenia é porque você não desenvolveu a sua mediunidade de acordo. Doença é doença, mediunidade é mediunidade. Tá? Todos nós somos médiums, todos nós, só que você não consegue mediar nada, nenhuma comunicação de lá para cá, ou de cá para lá, ou não importa de onde seja, se você tiver em desajuste ou em desequilíbrio mental. Cuide da mente, cuide do cérebro, mas basicamente na pandemia, cuide de você, vacina, obedeça às autoridades sanitárias, com exceção do ministro, que ele não sabe o que ele está fazendo. Mas os médicos aqui do Centro de Contenção de São Paulo são excelentes. O doutor Gonçalo Vecina, meu querido amigo, amo você, Gonçalo. É assim, obedeça, obedeça. Chega de se arriscar. Chega de se arriscar. Nós tivemos 1 ano correndo riscos em todo canto. Todos nós, de alguma forma, eu inclusive, tá? Até pegar o Covid. Gente, é uma merda, é horrível. Você fazer assim, e o ar não entrar. Você com aquela porcaria no dedo, saturando 88 à noite, e eu pensando comigo assim, se eu acordar a Rafa, eu vou para o hospital. Ele falava para mim, se eu começar a tossir e não parar, me acorda e vamos para o hospital. Tá? Então é assim, não dá para brincar, gente. Esse micro-organismo, ele é macro, ele não é micro. Ele é micro só na aparência, não no transtorno que ele está trazendo para todo o planeta. Esqueça ganhar dinheiro nesse minuto.
Esqueça, a economia de algum jeito dá o jeito. Ou senão, nós vamos comer o que tiver para comer. Mas nós vamos estar vivos para comer. Não adianta, sabe, se arriscar e não ter o que comer, porque, puta, sabe, está morto. Você está morto. Nós estamos... O que a imprensa está divulgando é muito pouco, porque a imprensa nesse país é muito melhor que os governos e os governantes, porque ela está divulgando com parcimônia, com respeito a cada um de nós. Ela não está divulgando. Tanto é que a imprensa hoje tem um número de casos e mortes e o governo outro. E não bate. E não bate. Então, hoje, vamos obedecer aquele mínimo de informação que a gente tem, mas não fake news. Não espere um spray milagroso de Israel. Talvez para matar mosquito. Um SBP que fala hebraico, não sei. Mas o Covid não vai morrer tão cedo com o spray. E as mutações, não importa. A vacina Coronavac e a vacina de Oxford, AstraZeneca, tanto uma como outra, elas pegam sim o P1, que é o coronavírus de Manaus. Tome vacina, não brinque. Assim que você tiver a oportunidade, tome vacina. Perguntaram se nós tomamos a Oxford, porque aplicaram no CHAN, lá na nossa casa de longa permanência de idosos. E todos os funcionários tomaram. Nós dois tomamos. Tá? Então é assim, não dá para bobear, não dá para brincar. Mas e o banco? Como é que eu faço para pagar? O problema é teu. A partir do momento que você não se cuide, o problema é nosso. Porque cada um que não se cuida está trazendo um transtorno para a população toda do entorno, para toda a comunidade onde você está inserido. Não adianta falar, ai, Deus me protege. Deus não está preocupado com a tua proteção. Deus tem muitas coisas para fazer. E outra, ele está preocupado. Trabalho. E outra, ele já te deu a partícula divina que é tua, você é responsável. O teu Deus interior que cuide de você. Pense que você não está só, em nenhum motivo. Então, esta solidão não faz sentido. Mas, da mesma forma que a solidão não faz sentido que você não está só, se cuide, tome a vacina, se cuide, álcool em gel, se cuide, máscara. E a vacina se cuide, não protege. porque você não está só. Então, não é porque tomou a vacina que vai parar de usar máscara. Não, é apenas Você viu? A gente foi tempo necessário para que tudo se equilibre. Isso é a vacina. A reunião que a gente foi na vigilância, que eles falaram, que eles perceberam que entre as pessoas que tomaram vacina, aumentou o número de transmissão, porque as pessoas relaxam. Outra, você tomou a vacina, você pode até não pegar, mas você transmite se estiver em contato com o vírus. E pode até pegar também. Tá? Foi por isso que eu falei em culpa, por isso que eu falei em remorsos. Não é só solidão, gente. Vamos fazer jus a todos nós sermos partículas divinas. Tá? Vamos cuidar da nossa mente, cuidar do espírito. Como é que se cuida do espírito? Eu vou dar 3 receitas para você que me perguntou como se encontra o para que viver. São 3 coisas para que viver: empatia, compaixão e altruísmo. Este é o para que viver. Empatia, compaixão e altruísmo. Não adianta um sem o outro. Não adianta ter empatia e não ter compaixão. Não adianta ter compaixão e não ser altruísta. Os 3 caminham juntos. Um induz ao outro. Empatia é muito pouco. É a palavra da moda, porque o ser humano, tendo empatia, ele não precisa fazer porra nenhuma. Ele fica na zona de conforto, com o controle remoto na mão, achando que é o rei da cocada. Empatia, o ato da empatia leva à compaixão. E o ato da compaixão necessariamente leva ao altruísmo. Empatia... E isso só existe com amor. Não tem outra forma. É você ouvir. Este é o para quê. Sem julgar, sem querer entender. Você simplesmente está ouvindo e se colocando. Eu não sei o que você sente, não entendo porque eu não estou vivendo isso, mas eu estou aqui. E eu torno legítimo o que você está falando, sem julgamento, sem preconceito. Isso é ter empatia. É muito fácil falar, eu tenho empatia. E aí, na hora que alguém fala uma coisa para você, você vem com um julgamento ou vem com uma fórmula pronta, mágica. Não, ter empatia é ouvir. Quando a gente não sabe o que falar, não fala nada.
né? Escute. A gente na Obreiros tem um princípio de, né, os tarefeiros não podem falar. Aí, mas por que eu não posso falar? Justamente por isso, porque eu não posso Primeiro porque fala bobagem, né, filha? É isso. É isso. Na Obreiros, a gente está ali para acolher pessoas, independentemente do que ela esteja sentindo, da história dela, se ela está certo ou não. A gente está ali para acolher, porque nós temos empatia. É isso que nós fazemos. A gente nunca vai chegar e falar uma fórmula, faça isso, faça aquilo, porque isso não é justo. Nós somos seres únicos, individuais. Não tem outra Rafaela, outro Nilton, outra Claudinha, e nem nenhum de vocês, mesmo que seja irmão gêmeo, não é igual. Nós somos únicos. Então, não existe um certo e errado. Então, que a empatia, ela vai além do que só a palavra e dizer que eu sou empático. Ela vai se colocar à disposição. Alguém perguntou como encontrar um sentido, como fazer. Isso. Eu uso isso para mim. Eu encontrei sentido para minha vida, ajudando outras pessoas a encontrarem sentido para suas vidas. O sentido da minha vida se tornou isso. Ai, que saco, eu não sei tirar esse barulho. Eu encontrei sentido para minha vida dessa forma. E cada um tem uma forma de encontrar. Eu gostaria muito de dizer, olha, esse é o passo a passo, faça dessa forma. Eu não posso falar isso, porque eu vou estar mentindo. Não existe receita. E não existe. Não existe. Mas existe um primeiro passo, um caminho. E o primeiro passo é você dizer, eu preciso de ajuda. Alguém me ajuda, levanta a mão. Existem pessoas que... Tem muita pergunta, a gente pode combinar um dia de fazer uma live respondendo pergunta de vocês. É que tem tanta coisa que a gente não consegue falar. Já são 9h06. Tem muita coisa que a gente não consegue falar. Eu só queria mandar um beijo para o pessoal de Caruaru, do Ponto e Vírgula. Gente, vocês fazem um trabalho magnífico. O pessoal está aí na live, curte o perfil deles. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas nos conhecemos espiritualmente, porque eles fazem um trabalho de prevenção ao suicídio, como a gente, eles são pessoas maravilhosas. Peça ajuda. Se você não tem apoio na sua casa, no trabalho, existem pessoas como nós, como várias pessoas do Grupo Continue, do Ponto e Vírgula, existem muitos projetos e muitas pessoas dispostas a dar as mãos e continuar juntos. Continue. Exatamente. Perguntaram também de família. A gente não nasce sabendo, gente. Nem sempre a minha família soube lidar. E não nascemos prontos. Nem sempre o meu marido soube lidar. Não pensem que eu estou falando aqui, nossa, o Nilton sempre entendeu. Nunca. A minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã. Não. Difícil, gente. Não é fácil. Nós aprendemos juntos. Né? Hoje meu pai está num grupo, a minha mãe, minha irmã, eles ajudam outras pessoas. Mas Natália. Não foi. E compaixão, empatia, Isso. compaixão e altruísmo. A compaixão e o altruísmo é a prática da empatia. É o tirar a bunda da cadeira e fazer jus à empatia. Tá? É isso, gente, é isso. Sabe o que eu acho? Foi bom demais. Eu aprendi muito hoje com você, Claudinha, com a Rafa. Eu sempre aprendo muito com vocês. Essas mulheres maravilhosas no Dia Internacional da Mulher, que eu não gosto de dias assim, mas vocês duas realmente fazem a diferença. Claudinha, você quer comentar mais alguma coisa? Não, eu acho que foi muito lindo escutar a Rafa e a gente compartilhar aqui algumas coisas. E eu sempre lembro, né, de uma frase do Krishnamurti que eu uso bastante sobre o sentido da vida. O sentido da vida é a gente ter uma vida com sentido. Somos nós que construímos, não tem nada mágico que vem de fora, entende? Para dizer qual é o teu sentido da vida. E a gente tem que sair do campo de isolamento. A gente só vai encontrar aquilo que realmente é importante para a gente se movimentando. Às vezes a pessoa fala, mas eu estou isolada, olha, tem sempre um para você ajudar. Então, tem sempre um. A gente sempre está numa posição que a gente consegue ajudar alguém, mesmo que esteja botando o ouvido, escutando, e a gente vai se compartilhando as coisas, né? Eu acho que esse é o sentido que a gente vai construindo aos pouquinhos. E quando a gente coloca
o apontador nesse lugar, é muito interessante o efeito que isso tem na nossa vida, sabe, gente? Porque aos poucos os medos vão sumindo, as culpas vão diminuindo, nós não estamos com tempo para isso. Aí a gente vai, né, construindo uma coisa muito positiva. Isso vai ajudando a gente a mudar o bioquímico. Isso também ajuda. Com total certeza. E aí, Rafa, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é muito bom quando o Newton fala, ele não gosta de dias específicos, de mês e tal. Eu acho que é importante porque é um espaço de fala, né? Assim como o Dia da Mulher, né? A gente sabe que a mulher ganha menos que o homem, a mulher sofre preconceito, sim. Há um tempo atrás, a mulher não podia votar, não podia dirigir, não podia se divorciar. Então, a mulher sofre preconceito, não tem jeito. E assim, imaginem saúde mental. O Setembro Amarelo é muito especial para mim, é muito especial para o Grupo Continue. A gente dedica o mês inteiro para dar palestra, para falar, para compartilhar. Mas não é só em setembro, né? É o ano todo, são 365 dias do ano, 24 horas que a gente precisa cuidar. Está meditando. Mostra para eles. Dá uma olhada, o Zeca. Peraí. Gente, ele está meditando. Pensa 50 quilos meditando. Tá meditando. Ele está meditando. É um autoconhecimento canino. Ele está fazendo. Olha, que coisa mais deliciosa. Ele está... É meu fico, Chico Pita dos esportes. Então, gente. Gente, mas é isso. Vamos combinar um dia, um outro momento para a gente responder perguntas, que ficou um monte de coisa aqui que não deu para falar. Obrigada, um beijo para cada um de vocês. Vamos pedir para a Claudinha fazer um encerramento hoje, né, Claudinha? Ok, eu vou fazer um encerramento rápido. A gente vai desejar a todas as pessoas que possam encontrar paz interior, que possam encontrar recursos, força para seguir, né? Vivendo um dia por vez, a gente é sempre vencedor, queridos. Sempre, em todos os casos. Vamos com calma conosco mesmo e que Deus possa trazer a cada um de nós paz nessa semana e a tantas pessoas desse planeta nesse momento de transição. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima semana a todos. Vocês não estão sozinhos, a gente está aqui conosco. Separados fisicamente, mas juntinhos no coração e na alma, viu? Boa noite. Um beijo. Claudinha. Boa beijo. Boa semana para todo Obrigado, mundo. Claudinha. Tchau, tchau. A gente ama vocês muito, muito, muito. Fiquem com Deus.